Regência verbal. Quando você olha para o verbo dentro de uma frase, de um período, você consegue perceber o que vem antes, depois, se é sujeito ou complemento verbal e se for complemento verbal. Consegue perceber se exige ou não exige preposição? Ainda, a questão da semântica do sentido. Aquilo que acompanha o verbo é complemento verbal ou é adjunto adverbial? Todos esses questionamentos passam pela leitura da regência verbal. Quer melhorar? Quer enxergar o verbo com outros olhos? Então vamos resolver uma questão da FCC 2017 TRT Rio Grande do Norte. Primeira forma da comunicação humana, linguagem por gestos, mantém sua prestigiosa eficiência em todos os recantos do mundo. E o verbo manter destacado. Não existe, logicamente, a mesma tradução literal para cada gesto, e o verbo existir igualmente destacado. Proposta final da banca: os verbos em destaque possuem o mesmo tipo de complemento. Proposta certa ou proposta errada? Bem, aquilo que eu disse a você. Agora você vai ter que olhar com todo cuidado para ver se o manter vem ou não vem acompanhado de complemento verbal. E a mesma coisa para o verbo existir. Será que aquilo que o acompanha é o complemento verbal? Então vamos discutir calmamente o manter. O olhar para o verbo começa pelo sentido. Eu acho que você deduz, eu acho que você tem base para pensar no sentido de manter. Naturalmente é fazer ficar, perdurar, como é manter o equilíbrio, manter a forma, manter o pensamento equilibrado e vai por aí afora. E depois, eu creio que é conhecimento que está dentro de você, só tem que despertar. A lógica é manter algo, talvez até manter alguém, mas essa lógica não envolve preposição. Percebeu? É essa lógica de que a ideia de manter é alguém manter algo, que é a regência verbal, que é o pensamento adequado a respeito dos verbos. Quando eu penso que alguém mantém algo, o alguém é o sujeito e o verbo manter exige algo sem preposição. Naturalmente é o tradicional verbo transitivo direto. Tranquilo, não é? Então essa é a maneira correta de pensar. Depois, na leitura das frases, é verificar se esse pensamento lógico está contemplado na frase. Então vamos testar na frase que foi apresentada pela banca. Leia agora. A linguagem por gestos mantém sua prestigiosa eficiência em todos os recantos do mundo. Então você tem uma frase, é possível enxergar o sujeito, a linguagem por gestos e a ideia de manter algo. O que ocorre muito nas bancas é que tanto o sujeito quanto o complemento verbal às vezes são longos, complexos, mas você é muito vivo e consegue sintetizar. Então é interessante você olhar para antes do verbo e enxergar a linguagem. Linguagem é o sujeito. E olhar para depois do verbo e enxergar eficiência. A linguagem mantém eficiência. Aquilo que é colocado ao redor de eficiência ou ao redor de linguagem, não se preocupe muito, normalmente são adjuntos adnominais. Então vamos lá. Temos a ideia de manter algo, e esse algo é o substantivo eficiência, portanto é verbo transitivo direto. E claro, né? Sua prestigiosa eficiência é o objeto direto. Mas note que o objeto direto, formado por três palavras, um pronome, um substantivo e um adjetivo, de verdade, você tem o núcleo, tem o substantivo que está comandando as outras palavras. Então é muito importante que você saiba ler com essa capacidade de síntese. Olhe agora o mesmo verbo manter, extraído da frase anterior com os elementos essenciais. Antes a linguagem, que é o sujeito, e depois do mantém, o substantivo eficiência, que é o complemento verbal. E aí você dá conta de interpretar. A linguagem é o artigo mais o substantivo na função sintática de sujeito simples. O verbo manter é aquele raciocínio lógico, manter algo, esse algo é sem preposição, portanto o verbo transitivo direto. Eficiência você sabe que é substantivo
e está na função de objeto direto. As outras coisas que constarem na frase são termos não fundamentais, não essenciais. Normalmente, o que acompanha a linguagem, que é o sujeito, vai ser ADN. O próprio azinho que você está olhando para ele, o artigo tem função de adjunto adnominal. E aquilo que estiver antes ou depois de eficiência, que é o objeto direto, tem tudo também para ser adjunto ou adjuntos adnominais. Então vamos olhar para o segundo verbo apresentado pela banca. Aliás, um verbo muito especial. Olhe para ele não só uma vez, mais de uma, porque ele é campeão de provas de concursos e vestibulares. O existir, você sabe o sentido, é ter existência, a mesma coisa que permanecer. E aí vem uma lógica de pensar. Essa lógica de pensar é fundamental. Por quê? Porque os adultos, mas acho que as crianças também, acho que elas pensam que existe algo. Já é um pensamento torto. Não é bem existe algo, é a lógica de que algo existe. Vamos ouvir de novo? Quando você sozinho, diante do verbo existir, conclui que existe algo, é uma tentação, porque você pode pensar que existir é transitivo direto e o algo objeto direto. Então é melhor corrigir essa lógica de pensar a respeito de alguns verbos da língua. E o existir é famoso em função disso. Portanto, pense sempre que algo existe. Portanto, você não pode encontrar um elemento chamado objeto direto. Em outras palavras, o verbo existir é sempre intransitivo. Ele não vem acompanhado de objeto direto. Aquilo que o acompanha, antes ou depois, será automaticamente o sujeito da frase. E agora você enfrenta a frase completa apresentada pela banca. Não existe, logicamente, a mesma tradução literal para cada gesto. E aí faz aquela leitura sintética, né? O que interessa mesmo nessa frase? Eu acho que você sabe que está olhando para algo existe, de novo, não é existe algo, é algo existe, e esse algo que na verdade não existe é tradução. Percebeu agora? Como é que você interpreta a palavra tradução? Naturalmente vai ter que interpretar como sujeito, o verbo é intransitivo, e a expressão inteira, a mesma tradução literal para cada gesto, é o sujeito, que você pode simplesmente reduzir para o núcleo, o substantivo tradução. Então vamos sintetizar a frase, que é assim que você deve proceder para todos os verbos dentro de um contexto. Na ordem direta, tradução existe logicamente. Se a frase vier na negativa, não existe tradução logicamente, tudo bem, não se atrapalhe com o não. Ele é apenas o advérbio de negação. Mas olhando agora para as três palavras, você consegue perceber a função de cada uma delas? A famosa morfossintaxe? Tradução é substantivo no papel de sujeito simples. O verbo existir, algo existe, naturalmente, verbo intransitivo. E o logicamente, com o sufixo mente, só pode ser um advérbio, função sintática de adjunto adverbial. Então, essa leitura é que é fundamental para você. Cuidado, o verbo existir não vem, jamais vem acompanhado de objeto direto. Ele vem acompanhado do sujeito. Então agora você está preparado para um desafio. Que tal? O dinheiro não dá felicidade, mas paga tudo que ela gasta. Uma frase famosa do Milor Fernandes. Vamos à proposta? Na frase de Milor Fernandes, os verbos em destaque possuem o mesmo tipo de complemento. E agora? Consegue sozinho? Qual é a estratégia? Olhar para o verbo dar e pensar pelo menos em dois elementos: o sujeito do verbo dar e a lógica de se ele vem ou não vem acompanhado de algo. Dinheiro é o sujeito, está aí o verbo dar, na negativa, não dá, e o algo é felicidade. Portanto, pronto, o verbo dar é transitivo direto e o substantivo felicidade é o objeto direto. E agora, consegue fazer a mesma análise a respeito do verbo gastar? Mas paga tudo aquilo o qual ela gasta.
Uma coisa está bem clarinho, ela é o sujeito, portanto, ela, a felicidade, gasta. E a felicidade gasta algo. E quem é que representa esse algo? Naturalmente, esse algo é representado pelo quê? Pelo pronome relativo que. Então, eu tenho três elementos sintéticos resumidos da frase. O sujeito, que é ela, o verbo gastar, e ela gasta algo. Esse algo é simbólico e está representado pela partícula que. Conclusão, a frase do Milor Fernandes contém o verbo dar e o verbo gastar, e os dois verbos em destaque possuem o mesmo tipo de complemento verbal. É uma proposta verdadeira. Percebeu como é que se pensa a respeito dos verbos? Então vamos voltar à proposta original, o verbo manter e o verbo existir. Os verbos em destaque possuem o mesmo tipo de complemento. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que é uma proposta falsa, porque a ideia de manter algo, é verbo transitivo direto devidamente acompanhado do objeto direto. Mas a ideia de existir é a ideia de que algo existe. O verbo existir não vem acompanhado de complemento verbal, porque ele é sempre, em todas as frases, intransitivo. Aquilo que o acompanha é o sujeito. Bem, você precisa melhorar o seu desempenho em provas de língua portuguesa para realmente garantir a sua aprovação ou em concurso público ou em vestibular da universidade pública. E eu estou apontando as soluções para você. Uma delas, aulas gratuitas no meu canal, divididas por tópicos. Olha a quantidade de tópicos, são todos os tópicos gramaticais constantes em provas de concursos vestibulares. Mas você também tem aulas organizadas por bancas, todas as bancas examinadoras, tanto aquelas que elaboram provas de concursos, quanto as que elaboram provas de vestibulares. Mas quer um pacote completinho, 4 cursos pelo valor de um? Então, eu ofereço a você 93 aulas, sendo 65 delas FCC e 28 do português básico por um valor simbólico. Não é mensalidade, é uma única parcela, praticamente R$1 por cada aula, para você ficar de bem, com a lógica das provas da FCC e, naturalmente, de bem com a lógica de todas as provas de concurso. Por quê? Porque quando você se aprofunda numa determinada banca, quando você dá um passeio completo pelos tópicos mais cobrados, naturalmente nada se cria, tudo se copia. As outras bancas fazem a mesma coisa, cobram os mesmos tópicos, valorizam as mesmas regras. Até o nosso próximo encontro.